Esse carinha aqui é aquele SSD chinês que funciona no Xbox Series. Só que eu não acreditei no que eu vi quando eu abri esse carinha aqui. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou finalmente mostrar pra vocês como é que é o tal SSD chinês que funciona nos Xbox Series. Eu fiz review desse produto aqui no canal e sim, ele funciona muito bem, identicamente ao SSD original do Xbox. Mas eu tava devendo abrir ele pra galera e ver realmente o que tem dentro desse SSD aqui. E esse é um dos primeiros modelos que foi inventado aí pelos chineses para substituir os caríssimos cartões de expansão do Xbox Series. E a gente sabe que naquela época um cartão original tinha um preço quase aí do Xbox Series S. E quando os caras descobriram que dava para fazer um cartão usando o mesmo SSD que vinha instalado no Xbox Series X, aí a coisa naquela época ficou menos salgada. Com o preço que você pagava no original, você comprava 2 desse daqui. Esse aqui, no caso, eu recebi de uma loja para fazer review, né? Você pode checar aqui no card. Mesmo sabendo exatamente o que eu ia encontrar aqui dentro, eu nunca tinha aberto ele. E para minha surpresa, não era exatamente o que eu pensava. Eu resolvi abrir ele porque 2 vezes ele simplesmente falhou e sumiu do sistema do console. Ele voltava a funcionar normalmente quando eu dava umas pancadinhas nele, tá ligado? E aí eu plugava de volta no videogame e funcionava. Eu já imaginava mais ou menos o que podia ser. Esses cartões chineses nada mais são do que um adaptador que converte a pinagem Compact Flash, do qual o Xbox usa, para o padrão NVMe. E lá dentro você vai encontrar um SSD CHSN 530 da Western Digital formatado corretamente para funcionar no videogame. Então eu imaginei que as falhas poderiam ter sido causadas nos contatos do conector que tem lá dentro, visto que do lado de fora estava tudo certinho. Então eu resolvi abrir. E esse cartãozinho, assim como o original, é feito com o corpo todo em metal. Nesse caso aqui, esse daqui é de alumínio. E isso ajuda a dissipar o calor do SSD que está lá dentro, porque sim, ele esquenta, e é o correto. O console, no caso, funciona como o restante do dissipador, ajudando a resfriar o SSD. Realmente, estava tudo indo conforme imaginado. Eu removi a tampa via PCB adaptadora, removi e lá dentro estava o CHSN 530 conforme e obviamente eu imaginava, encaixado no adaptador e coberto de pasta térmica. E aí você pode achar assim, ué Rani, tá de boas então? Tá não. Não tá, não. Eles aplicaram uma pasta de alta condutividade térmica, mas que tem metal na composição. E eu não acredito que seja uma pasta de prata, né? Mas o certo é que o compound, ou a substância que agrega os microscópicos pedaços de metal, é mais líquido que o normal para uma pasta térmica que deveria ser usada ali. E é aí que tá o problema. Essa pasta não pode ser aplicada em componentes elétricos, porque ela conduz eletricidade. Tá, em tese ela não conduz como um fio, né, gerando um curto imediato, mas sim, ela conduz uma certa quantidade de eletricidade, o que poderia atrapalhar no funcionamento dos chips ali do SSD. Essa pasta é mais comumente usada entre componentes que não vão ser afetados por eletricidade, como uma CPU, um transistor, onde as faces que vão transferir o calor não têm contato com outras partes elétricas. Só que os chineses literalmente atocharam de pasta para poder fazer os chips do SSD terem alguma condução térmica, ignorando totalmente o restante do circuito que estava em volta. O certo ali era usar o gap, que é o mesmo compound usado nos Xbox e nos PlayStations, para gerar condução térmica quando é feita a montagem deles. O gap é diferente, ele é meio que uma massa que se molda aos componentes durante a montagem dos elementos e sua base é de cerâmica, totalmente dielétrico, ele não conduz eletricidade. Só que é caro pra caramba, porque para aplicar ele tem que ser aplicado com uma máquina que aquece ele primeiro. No caso, a segunda opção então seria usar thermal pads, mas o espaço ali naquela case que os chineses fizeram é tão pequenininho que ficaria muito fino e não daria para instalar. Eu até entendo que eles fizeram assim porque foram os primeiros SSDs que eles produziram aí, que eles testaram, né? Só que eu fiquei me questionando, né? Eu falei assim, cara, como é que esse SSD não queimou? Como é que ele não entrou em curto? Porque a pasta poderia vazar pro circuito e aí ferrava tudo, brothers. Ainda mais se ela fosse pra parte de baixo dos chips, lá onde tem o BGA. Eu até mostrei pro Alex da BGA Tech e ele falou assim, caraca, os caras são vagabundos, usaram pasta térmica. Eu não julgo. Então eu falei assim, eu não vou deixar essa pasta ali, tem que remover, né? Porque se ela fica em contato aí com os componentes elétricos, ela pode causar algum problema. E tirar ela foi um saco. Haja cotonete, álcool isopropílico, limpa contato e escovinha, meu amigo. Com bastante paciência, eu consegui remover 99% dela e me certifiquei que não tinha resíduo nenhum em nenhum lugar que não deveria.
E eu aproveitei e limpei os contatos elétricos aí do adaptador, né, para garantir que não iriam causar problemas depois da montagem. Porque era ali que eu tava achando que tava com algum problema. Então eu notei duas coisas. Primeiro, que o SSD não tinha nenhum apoio por baixo dele para garantir a segurança mecânica e nivelar ele com o adaptador. Então a solução que eu tive foi usar uma fita isolante de alta fusão, que é usada em eletricidade, que aguenta altas temperaturas, para poder fazer um nivelamento menos agressivo do SSD. Ficou até bacana, eu acho que funcionou muito bem depois que eu removi os excessos. E a segunda coisa é que os 3 chips do SSD têm níveis de alturas diferentes. Isso explica por que a Microsoft usa o gap na montagem do SSD original. Nesse caso, os chineses entupiram de pasta térmica exatamente para tentar manter a condução térmica, e isso explica por que eles usaram uma pasta com base de metal. O ideal era a carcaça ter sido usinada com os saltos corretos nas alturas para essas peças, para que uma fina camada de pasta pudesse ser sido aplicada em cada chip e garantir a condução térmica. Mas vamos atochar de pasta térmica de prata! Então, para tentar mitigar isso, eu usei um pequeno thermal pad no chip menor, que é o mais baixo, e que garantiu aí o contato térmico com a parte da carcaça. E apliquei uma pasta térmica com base em cerâmica, que é mais densa do que a que estava antes. No caso do chip controlador, não teve jeito, eu tive que usar um pouquinho mais de pasta térmica, mas esse componente aí não é o que aquece mais. Infelizmente eu não tinha um thermal pad mais fino para poder colocar ali, então teve que ser isso aí mesmo. Ficou parecendo exagerado, né? Mas essa pasta, se vazar para os lados, não vai interferir eletricamente nos componentes. Então eu montei tudo de volta e vou lá. Tava tudo certo novamente. Até o momento, não houve nenhum problema com o SSD e ele está funcionando como deveria. Não falhou e o aquecimento externo dele está normal. Ou seja, ele está transferindo o calor das peças de dentro para fora, como deve ser. Se você tem um desses aí, desde quando você comprou naquela época, ele está funcionando de boa, deixa ele lá quietinho. Se o seu já deu alguma falha, como o meu, e sumiu do nada, pode ser que a montagem dele deva estar com esses pormenores aí que eu mostrei no vídeo. Eu mesmo só fiz a mudança da pasta térmica por desencargo de consciência mesmo, porque né, eu já tinha aberto ele, tirado a outra. Mas no caso de você estar tendo problemas com ele, pode tentar dar uma olhada para ver se não é essa pasta térmica maluca deles aí. O vídeo de hoje é mesmo uma curiosidade que a galera tinha me pedido. Então é isso. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!